Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, Paulo disse aos Gálatas no capítulo 3, verso 29, E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Amados, o Senhor fez uma promessa a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor inicia fazendo uma chamada a Abraão. O Senhor chamou Abraão para que ele deixasse toda a tua parentela, a tua terra e fosse para a terra que ele lhe daria. O Senhor não disse onde era, o Senhor simplesmente o convocou para caminhar, para marchar, para ir, para confiar. Amados, Abraão é chamado pai da fé simplesmente porque ele confiava na capacidade de Deus prover, na capacidade de Deus realizar o melhor na vida dele. Abraão entendeu que confiar na habilidade de Deus levava ele ao lugar da provisão, ao lugar da bem-aventurança, ao lugar da saúde divina, ao lugar de toda a provisão. Abraão entendeu que todas as vezes que ele colocava a fé, ou seja, a sua confiança inabalável e indesistível no Senhor, as coisas fluíam e aconteciam de uma maneira sobrenatural. O que eu aprendo com a vida de Abraão? Abraão tinha uma obediência, uma dedicação pessoal ao Senhor. Obediência e dedicação demandam confiança na palavra de Deus, certeza do cumprimento da promessa, ainda que ela parecesse impossível. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu percebo experiências de Abraão, quando ele andava em fé e quando ele andava em medo. Existem duas posições que nós precisamos entender: ou nós andamos em fé ou nós andamos em medo. O conceito de medo, amados, é quando nós confiamos na habilidade, na capacidade daquilo que a gente não quer que aconteça na nossa vida. Medo é acreditar na capacidade de algumas circunstâncias que se coloca diante da nossa situação, diante da nossa vida. Nesse mesmo capítulo 12 de Abraão, a partir do verso 10, é interessante porque a palavra diz que, verso 10, havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. Amados, quando Abrão, que ainda não se chamava Abraão, vai para o Egito, a Bíblia narra que havia fome. Pegando um gancho nessa fome que havia na terra, amadas, circunstâncias difíceis sempre aconteceram. Fome, destruição, morte, enfermidades sempre aconteceram. Desde que Adão simplesmente cedeu à tentação, desde que Adão e Eva cederam e o pecado entrou no mundo, circunstâncias de oposição, dificuldades sempre existiram. E a diferença é que uma vida de obediência faz com que nós sobressaiamos. Uma vida de fé faça com que nós estejamos elevados. Abraão não tinha Jesus ainda, mas se cumpriu a promessa daquele que era o descendente de Abraão e que através dele toda a humanidade seria redimida. Aleluia. Amados, em Cristo nós temos uma vida, ainda que exista fome, ainda que existam circunstâncias, ainda que existam circunstâncias naturais se levantando, adversidades, pela fé em Cristo Jesus, pela fé, nós temos a convicção
de que somos mais que vencedores. É isso que Paulo disse, que em Cristo somos mais que vencedores. Mas o que eu queria refletir nessa descida de Abraão para o Egito é que Abraão, vendo que Sarai era uma mulher formosa e bonita, ele teve medo. Ele acreditou na capacidade dos adversários que ele enfrentaria mais do que na capacidade de Deus. Amados, fé é o oposto de medo. Todas as vezes que nós olhamos para algumas circunstâncias que se levantam diante de nós e que nós atribuímos a essa circunstância uma capacidade maior que a capacidade do nosso Deus, nós já não estamos mais andando por fé, estamos andando por medo. Amados, neste episódio, Deus precisou intervir, disse a Faraó que Sarai era a mulher de Abraão. Deus mudou esta história. Abraão foi expulso do Egito por conta da mentira. E aí eu me lembro do que Jesus disse, que quem é o pai da mentira, o pai de todo homicídio é Satanás. Então nós precisamos estar atentos para que nós não cedamos ao medo, porque o medo nos faz pecar, o medo nos faz mentir, o medo nos faz andar na contramão do que a palavra nos diz. Aleluia! Amados, circunstâncias vão se levantar, mas levante-se em fé. Diga para a circunstância quem é o seu Deus, o Deus de toda inteligência, o Deus de toda capacidade, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem todo o poder para realizar infinitamente muito mais além daquilo que você imagina, pensa ou pede a Ele. Amém? Amada, afaste todo medo da sua vida e lembre-se, o medo é oposto à fé. Se você está andando em medo, lembre-se, aonde está o seu Deus? Chame o Senhor para intervir naquela circunstância e use a sua fé para avançar. Permaneça firme, inabalável, indesistível na fé. Ama a sua vida, beijo enorme no seu coração.